Olá pessoal, tudo bem? Sou Márcio Filomeno, o pastor Márcio Filomeno tem mais um vídeo para abençoar a tua vida. Muito obrigado, quero agradecer a você que tem visto meus vídeos aí do Brasil, fora do Brasil. O procedimento é o mesmo, gostou? Dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Vai lá, marca os seus amigos no Facebook, é de extrema importância para que eles possam ser abençoados também. Vídeo novo todo dia. Ontem não deu para mim postar, mas hoje esse vídeo vai tocar o teu coração. Esse vídeo chama Em Cima do Muro, mas eu quero, como de costume, deixar um texto bíblico para você. A leitura de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 e 2, versículo 6. Mas nós vamos ler Gálatas 1, 10, que diz assim: Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos lá. Eu ainda era um pastor relativamente jovem quando um assunto explosivo surgiu. Ele tinha o potencial de dividir a igreja. Por esta razão, foi convocada uma reunião com toda a diretoria para a noite de quinta-feira. Eu disse a Cíntia que teria de ficar sozinho durante a noite para pensar em toda aquela situação. Entrei em meu quarto, entrei em meu Fusca na quarta-feira pela manhã, bem cedinho, e coloquei o meu Novo Testamento sobre o volante antes de começar a dirigir. Abri em Gálatas e comecei a ler. De repente o texto de Gálatas 1:10 saltou da página diante dos meus olhos. Na mesma hora desliguei o motor do carro e li o texto em voz alta. Eu não apenas encontrara a minha resposta, como também havia acabado de me deparar com um princípio capaz de transformar a minha vida. A confiança substituiu o medo e agora o meu único objetivo era agradar o Senhor. Saí do carro e voltei para casa. Na noite seguinte falei abertamente a respeito de minha convicção, o que desagradou alguns dos anciãos da igreja, mas resultou naquilo que com o tempo revelou-se como a melhor decisão. Algumas pessoas saíram da igreja. Mesmo assim, pela primeira vez em meu ministério, tive uma maravilhosa sensação de liberdade. Charles R. Swindoll, O Despertar da Graça. Olha o que diz mais aqui. É preciso ter um caráter muito sólido para manter uma convicção diante da desaprovação pública. Basta olhar para Sócrates, Gandhi ou Martin Luther King Jr. Cada um desses homens optou por percorrer a trilha da verdade, por maiores que fossem os custos envolvidos nessa decisão. Como homens cristãos, somos chamados para seguir a verdade de Deus em nossas vidas. Pode até acontecer que não sermos os sujeitos mais populares do mundo por causa disso. Contudo, nossa consciência permanecerá limpa diante de Deus e dos homens, e é isso que conta. Paulo sabia que era ser uma pessoa diferente. Em primeiro lugar, ele era um judeu convocado a divulgar o evangelho entre os gentios. Como se isso não fosse um desafio suficientemente grande, ele também era atacado por outros judeus por não se seguir a interpretação que eles davam à lei. O apóstolo escreveu o seguinte em uma das passagens mais grandiosas da Bíblia: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Paulo estava querendo dizer que ele obedecera primeiro lugar a Deus e as pessoas em segundo lugar. Como você está se saindo nessa área da vida? Olha o que diz aqui J.K. Chesterton, jornalista, escritor do século XX. Eu acredito no poder da água quente. Ela nos purifica. Legal, né? Bom, é muito interessante que nós lemos aqui, que nós vamos aprender agora, sobre opinião. Nós somos cristãos, você é cristão ou que não seja cristão. Diante de qualquer diversidade da vida, você tem que ter um posicionamento. Ou pode ser que seja certo, pode ser que seja errado, mas você não pode se basear no que as pessoas dizem, no que elas formulam. Você precisa saber pelo menos alguma coisa para ter um ponto de vista, senão você vai ser uma pessoa qualquer, a qual é fácil de se manipular, é fácil de dissuadir,
e é fácil de se enganar. Todos nós temos que ter uma postura. Todos nós precisamos ter uma postura. Esse texto que nós lemos aqui acerca do pastor diante de uma adversidade, ele precisava se manifestar. Ele precisava colocar o ponto de vista dele. Isto é, ele não poderia ficar em cima do muro. Ou fica de um lado, ou fica do outro. Ou é ou não é. A real é essa. Ou você concorda ou você não concorda. Mas em ambas as partes você precisa dar um parecer. Olha, eu não concordo porque isso, isso, isso. Ah, eu concordo porque isso, 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 isso. Isso mostra que você não é uma pessoa que está dividida. Pessoa que está em cima do muro dividida, ela é fácil de ser manipulada. Ela é fácil de se levar no bico, levar na conversa, como diz na gíria popular. Por isso que nós, diante de toda e qualquer adversidade, a gente precisa saber o que é verdadeiramente. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que a tarefa dele era muito difícil, que era pregar o evangelho sendo judeus ainda para gentios. E os judeus da época queriam que ele pregava na forma como eles ensinavam, na forma da lei, na forma que oprimia o povo, que deixava o povo ali cativo, não de Cristo, mas dos bel prazeres dos líderes, dos grandes líderes, daqueles que eram verdadeiramente fariseus, saduceus, e por isso o povo se baseava, era aquele estudo, como é que diz, é um dito popular, faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando, uma coisa assim mais ou menos, ou melhor, um trocadilho assim, resumindo, né? Um exemplo, vamos simplificar o negócio. Olha, vocês não podem fazer, eu vou fazer, mas vocês não podem fazer, porque só eu que posso. Então, era dessa forma que eles faziam, né? Simplificando. Então, Paulo veio e mudou, veio com uma revelação de Deus. A posição dele foi trazer a palavra revelada por Deus, uma revelação do Senhor, a qual desagradou muita gente, como esse pastor. Ele teve uma orientação à luz da palavra. Deus deu a ele uma palavra, Deus deu para ele um discernimento, para ele ter um posicionamento. E a Bíblia é muito clara no que ela nos ensina. Realmente, como ele diz, saltou aos olhos dele esse versículo, esse endereço, a qual ele tomou a decisão certa. Você precisa tomar uma decisão? Qual é a decisão que você tem que tomar? Será que essa decisão que você vai tomar vai agradar a muitos ou vai desagradar a muitos? Não me interessa se vai agradar ou não vai. O importante é que você tenha um posicionamento a qual você fique bem com Deus. Se baseia muito hoje em agradar a multidão. Às vezes eu fico olhando nas redes sociais, no Instagram, né, no Facebook, as pessoas postam muitas fotos, né, muitos buscam, postando foto, buscando a aprovação de alguém, para que comentem, para que cliquem, né? Isso é natural, né? Como eu mesmo fiz antes de começar o vídeo, propaganda para você dar o like, para você compartilhar, né? Mas para que as pessoas sejam abençoadas. Isso não quer dizer que eu estou dizendo aí para você, você é obrigado a concordar com o que eu estou dizendo. Você vai ter o seu ponto de vista, você vai raciocinar. Talvez em tudo isso que eu falei, em todos os vídeos que eu fiz no meu canal, você vai tirar algumas frases, alguns ensinamentos e vai trabalhar em cima daquilo, vai meditar. Mas você vai ter um ponto de partida ao qual é seu, a qual a opinião é tua. Isso é o seu ponto de vista. Obviamente que na Bíblia nós temos ali uma interpretação, assim segundo o Espírito Santo, ele nos orienta, nos interpreta, nos dá a interpretação, uma revelação da palavra, a qual nós precisamos para a nossa vida, como o Espírito Santo se revelou para esse pastor, ali dentro daquele carro, veio a revelação da palavra, a qual ele viesse a tomar a decisão. A revelação veio, mas a decisão foi dele. Deus não toma decisão por ninguém. Deus não se decide por você. Você que precisa se decidir. Ora, se você quer estar de um lado ou do outro, mas não pode estar em cima do muro. Você tem que se decidir. Ou Cristo ou Barrabás. Ou azul ou vermelho. Ou água ou fogo. Sabe? Coisas desse tipo. Você precisa se posicionar para que não seja uma pessoa de caráter dúbio. Como disse novamente, pessoas assim são fáceis de ser manipuladas, de serem roubadas, de serem enganadas, porque ela vai no que as pessoas dizem, ela se preocupa, mas o que vão dizer, o que vão falar de mim,
estão falando isso de mim, e eu vou agora por causa disso, aquilo outro, aquela choradeira. Não se importa com o que vão dizer com você. Se você optou servir a Cristo, você optou entregar a sua vida ao Senhor, e você teve uma vida que era completamente torta, errada, você fez coisas e que as pessoas vão dizer, não se importe com isso, importe em fazer se sentir bem, como esse pastor, ele se sentiu bem, a paz reinou. E nada melhor de você ter a paz em seu coração em nenhuma decisão que você toma. Você fica tranquilo. Certa vez eu e minha esposa precisávamos tomar uma decisão ministerial, a qual nós oramos, nós esperamos o tempo certo, e antes de falar, antes de comunicar essa decisão, foi muito duro para nós, porque a gente ficava ali e não dava certo um dia, e não ia protelando, ia passando o tempo, e a gente decidiu tomar num determinado dia. Deus preparou o dia, nós tomamos a decisão, e graças a Deus temos paz no nosso coração, estamos tranquilos, porque nós tivemos o nosso ponto de vista. As pessoas falaram? Falaram. As pessoas sempre vão falar, sempre vão querer dar a pitadinha delas, dar o ponto de vista dela. Mas aí, meu querido, minha querida, não se importe com isso. Se importe da decisão que você tomou, essa que, principalmente se ela lhe trazer paz ao seu coração e tranquilidade. Fechou? Sem problema nenhum. Fique com Deus, que Deus abençoe você. Não fique em cima do muro, se posicione. E seja abençoado com esse ensinamento aí, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.